Olá a todos, bem-vindos a essa primeira aula de design de sistemas. Nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar sobre distribuição de carga, também conhecido como load balancer. O intuito desse primeiro vídeo é não se aprofundar muito, mas dar um leve, um raso conhecimento para todos que têm interesse em começar a entender sobre essa área de design de sistemas. E E eu acho que o melhor ponto para começarmos a falar sobre design de sistemas seria sobre distribuição de carga. Então, para começar, antes mesmo de falar o que é e para o que serve, eu gostaria de ter um estudo de caso com vocês. Então, vamos supor que você criou um serviço. Nesse serviço é um serviço de trocar a cor dos olhos de uma pessoa. Você manda uma foto, essa foto, o serviço vai lá, troca a cor dos olhos dessa pessoa e volta a foto com a cor de olhos diferente. Você cria esse serviço, sobe no servidor e um colega ou amigo seu vê que você subiu esse serviço e fala que tem interesse em utilizar. Melhor ainda, ele fala que tem interesse em pagar para você por utilizar esse serviço que você criou. Então nós temos esse primeiro cliente que vai começar a mandar requisições para seu serviço, que está no servidor A. Passa-se algumas semanas, esse seu amigo ou colega começa a conversar com várias outras pessoas que também mostram interesse de utilizar o seu serviço. Então acontece que você vai ter mais e mais pessoas interessadas em utilizar esse seu serviço no servidor. O problema é que você agora tem 100.000 pessoas, 10.000 pessoas utilizando o seu serviço em um servidor. E o que acontece? Que esse seu servidor A começa a demonstrar lentidão. Ele começa a ficar lento a resposta, então os clientes não ficam muito satisfeitos com isso. Mas tudo bem, você está ganhando dinheiro, né? Você basta subir outro servidor. E agora você está feliz, porque você espera que todas as aquisições fiquem rápidas, o serviço seja rápido. Só que não é isso que acontece. Você começa a perceber que o seu servidor A está mais lento, tá lento, enquanto tem muitas pessoas utilizando o servidor A, enquanto tem poucas utilizando a mesma aplicação no servidor B. E o seu servidor A claramente começa a ficar lento novamente. Seus clientes não estão felizes porque eles ainda estão recebendo um serviço lento. E você não está feliz que você está gastando mais dinheiro com dois servidores, mas e não está tendo a resposta que gostaria. Qual é a solução para esse problema? A solução para esse problema é justamente o que nós vamos falar hoje, que é a distribuição de carga. Distribuição de carga é o processo de distribuição de tráfego de rede através de múltiplos servidores. Então, você tem ainda seus servidores A e B, você tem ainda seus clientes, só que entre esses servidores e esses clientes, você tem um distribuidor de carga. Os clientes vão se comunicar com esse distribuidor de carga e o distribuidor de carga que vai decidir em quais servidores vão receber quais requisições. A ideia é que o servidor A e B recebam o mesmo carga de requisições e que tenham o mesmo número de pessoas utilizando o serviço nesses dois servidores. Então, vamos supor que você tenha 10.000 pessoas utilizando o seu serviço. Na melhor das hipóteses, tem 5.000 pessoas utilizando o servidor A e tem 5.000 utilizando no servidor B. Mas como é que o servidor de carga decide qual servidor ia receber a conexão de certo cliente? Bem, nós temos alguns algoritmos. Nessa aula eu vou falar de apenas três, mas existem muitos outros algoritmos se vocês forem pesquisar. O primeiro deles é o mais simples e é conhecido como Round Robin. Round Robin é um dos mais simples algoritmos. Nós vamos supor que temos 5 clientes e três servidores. Cliente 1 manda uma requisição, vai para o servidor A. Cliente 2 manda uma requisição, vai para o servidor B. Cliente 3 manda uma requisição, vai para o servidor C. Cliente 4 manda uma requisição. Acabou os servidores aqui, volta para o servidor A. A requisição vai para o servidor A. Cliente 5 manda uma requisição, vai para o servidor B. E se tivesse um cliente 6, vai para o servidor C.
e assim por diante. Vai ficar alternando entre todos os seus servidores do primeiro até o último. Nesse caso são só 3, mas poderiam ser 10, 100 servidores. E ele ia começar no primeiro, no zero, servidor zero, e iria até o último servidor, depois iria voltar ao servidor zero. Quais são as vantagens do Round Robin? É que ele é simples de entender e muito simples de implementar. E também apresenta baixa complexidade no nosso sistema. Mas quais são as desvantagens do Round Robin? Bom, vamos supor que nós temos esse primeiro cliente. Esse cliente manda uma aquisição e vai para o servidor A. Perfeito, sem problema nenhum. Vamos supor que nós temos esse segundo cliente com uma conexão muito lenta, ou que ele tem muito interesse de utilizar o nosso serviço dentro dos nossos servidores por muito tempo. Ele manda uma aquisição, vai para o servidor B, segundo o round robin. O terceiro cliente tem uma conexão ok, manda uma aquisição, vai para o servidor A. O quarto cliente também está com uma conexão bem lenta ou vai utilizar o serviço por muito tempo. Manda uma aquisição e vai para o servidor B, que já tem a conexão desse segundo cliente aqui ainda conectado. O que acontece? Vamos supor que nesse caso aqui nós estamos utilizando apenas 4, mas vamos supor que são 100, 200, 300 mil, 5 mil, 10 mil pessoas utilizando. E nesse mesmo padrão, de um está com uma conexão boa e outro está com uma conexão ruim. O servidor B vai começar a apresentar lentidão. Então, a principal desvantagem de round robin é que ele não distribui igualmente a carga, pois assume que toda conexão tem o mesmo peso para o sistema. Mas como nós vimos, não é verdade, pois quando os clientes têm alguns clientes podem ter uma conexão rápida, ou outros clientes podem ter uma conexão mais lenta, ou alguns clientes podem ter interesse em utilizar o sistema por pouco tempo, ou seja, o serviço seja rápido a utilização do nosso serviço. Enquanto os clientes querem utilizar o nosso serviço por muito tempo. Então não é bem verdade isso. O peso das conexões não são sempre os mesmos. E isso pode gerar excesso de carga em um ou mais servidores. Bom, esse foi o Round Robin. O próximo algoritmo que eu vou falar é o algoritmo chamado Least Connections, ou em português, menos conexões. Em menos conexões, vamos utilizar o mesmo caso que o anterior, que agora nós temos aqueles clientes com umas conexões mais lentas. O cliente 1 tem uma conexão, manda para o servidor A. O cliente 2 tem uma conexão, manda para um servidor B. O cliente 3 tem uma conexão, manda para o servidor A. O cliente 4 tem uma conexão e o distribuidor de carga decide que é melhor mandar para o servidor A. Então, no Least Connections, o distribuidor de carga está em constante comunicação com os servidores. Está sempre questionando quem tem menos conexões para os servidores, e os servidores estão sempre reportando quantas conexões ativas nele existem. O servidor de carga sempre vai preferir mandar conexões para os servidores que têm menos conexões ativas. Então, essa é a vantagem do List Connections. Lembra que na conexão utilizando o Round Robin, foi mandado para o servidor B e o servidor B ficou lento. Nesta, ele está mandando para o servidor A de novo. Apesar do nosso terceiro cliente aqui ter utilizado o servidor A, o quarto cliente também vai utilizar o servidor A porque o servidor B está com uma conexão já lenta desse cliente aqui que ainda está utilizando o serviço. Esse cliente aqui, no caso, já utilizou, já foi embora. E aí esse cliente vai utilizar, vai para o servidor A, vai ser mandado para o servidor A. Essa é a maior vantagem. Existe uma comunicação entre o distribuidor de cargas e os servidores. E a carga é distribuída para os servidores que possuem o menor número de conexões ativas. Só que a desvantagem é que esse algoritmo é complexo de entender e muito difícil de implementar. E também as soluções cloud que existem hoje que utilizam esse algoritmo tendem a ser bem caras para quem gostaria de utilizar elas. Então vamos para o nosso terceiro caso, nosso terceiro algoritmo, que é chamado de IP hash. IP hash, nós vamos utilizar o IP do cliente para decidir qual servidor irá atender. Todo cliente tem um IP. Nós vamos pegar esse IP e utilizar um algoritmo de hash desse IP. Esse algoritmo de hash vai retornar um valor. Nesse valor que retorna, nós vamos dividir pelo
vai pegar pelo resto, pegar esse valor e tirar o resto da divisão de n, que n é o número de servidores nossos. E esse resultado será o servidor que irá atender a requisição. Meio difícil assim, sem ter um exemplo, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que nós temos esse cliente. O algoritmo de hash do IP desse cliente que nós utilizamos voltou o valor 10. Como nós temos apenas dois servidores, nós vamos pegar 10 e fazer o resto da divisão por 2. 10 resto de divisão por 2 é zero. Portanto, esse cliente vai se utilizar do servidor zero. Vamos supor que nós temos algumas informações do banco de dados desse cliente para carregar no servidor zero, que vai ser utilizado. Então, é carregado no servidor zero. Agora, nós temos esse segundo cliente. Segundo cliente, o hash do IP desse cliente, o algoritmo de IP desse cliente, vai dar 15. Vamos supor que deu 15. 15 resto de divisão por 2 dá 1. Então, ele vai se utilizar do servidor 1. O servidor 1 também pode comunicar com o banco de dados para carregar algumas informações desse cliente. A grande vantagem é que agora a gente sabe que esse cliente vai sempre ir para esse servidor e este cliente vai sempre ir para este servidor. A vantagem é que agora a gente pode guardar informações deste cliente 1 no servidor 0 e deste cliente 2 no servidor 1. Então, vamos supor que esse cliente 1 vai utilizar de novo do nosso serviço. Nós não precisamos comunicar com o banco de dados para carregar as informações dele. As informações dele já estão carregadas no nosso servidor 0, em forma de cache. Cache, se vocês tiverem interesse, nós podemos montar uma outra aula, um vídeo aula só falando sobre cache. Mas cache nada mais, nada menos é que armazenar informações em um serviço ou em um servidor sobre um determinado cliente ou a operação sendo feita nesse servidor. Então, devido a essa aleatoriedade uniforme do algoritmo, e quando eu digo aleatoriedade uniforme do algoritmo de hash, nós podemos esperar que os servidores sejam uniformemente balanceados. Podemos esperar que um cliente seja sempre direcionado ao mesmo servidor, como eu já disse, e portanto podemos utilizar cache para guardar informações desse cliente no servidor. Por que vai sempre mesmo para o mesmo servidor? Porque o algoritmo de hash vai ser sempre o mesmo e o número de servidores tem de ser igual. Só que aí está o problema. Por fim, esperamos, portanto, que o tempo de resposta do servidor ao cliente se torne mais rápido, porque as informações estão sendo armazenadas nos servidores agora, né, através do cache. Mas aí que está o grande problema. E se eu te disser que a gente precisa adicionar mais um servidor aqui no para o nosso serviço? Então a gente adiciona mais um servidor aqui. Agora a gente tem 3 servidores. Lembra que eu disse que o algoritmo de hash não muda? Só que o número de servidores mudou. Então 10, resto de divisão por 3 é 1. Antes, esse cliente estava sempre indo para o servidor 0. As informações de cache desse servidor 0 estavam prontas para esse cliente aqui. Mas agora ele está sendo redirecionado para o servidor 1. E todo aquele cache que estava aqui no servidor 0 é perdido. Porque as informações, esse cliente nunca mais vai utilizar esse servidor 0 devido a esse aumento de número de servidores. E lembra aquele outro cliente, e agora a gente tem que fazer aquela comunicação com o banco de dados novamente. E para serviços simples, isso não pode parecer meio banal, mas pô, é só armazenar a informação no cache novamente, qual o problema? Bom, para grandes empresas que utilizam muito de cache, dependem de cache para o serviço delas serem rápidos e eficientes e com uma resposta boa para o cliente, isso é um grande problema, um enorme problema. Os serviços delas podem se tornar muito lentos, ou pode ter uma resposta do cliente que o cliente pode ficar muito, os clientes que utilizam os servidores delas podem ficar insatisfeitos com isso. Lembra aquele outro cliente também? Esse cliente sempre estava sendo mandado para o servidor 1, só que 15 resto de divisão por 3 é 0, e agora ele está indo para o servidor 0. Ou seja, tem que armazenar toda aquela informação de cache que está no servidor 1 sobre esse cliente aqui, é perdida. Agora tem que ser armazenado no servidor 0.
Então, esse é um dos maiores problemas do IP-hash. Ao aumentarmos ou diminuirmos o número de servidores no nosso sistema, corremos o risco de perder toda a informação armazenada no nosso cache. E o algoritmo é mais complexo comparado aos outros disponíveis, mas não tanto complexo como o List Connections. É uma boa resposta para se a gente não quer utilizar um algoritmo tão simples como o Round Robin, mas também não tão caro, tão custoso para o sistema quanto o List Connections. Existe uma solução para essa desvantagem de aumentarmos diminuirmos o número de servidores, que a solução se chama Consistent Hashing, hashing consistente. Só que eu não vou, para não tomar mais tempo aqui e não nos aprofundarmos tanto, eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, sobre consistent hashing, que é uma solução muito interessante que vale a pena nós nos aprofundarmos sim. Por fim, essa foi a minha aula inicial sobre design de sistemas. Nós falamos hoje sobre distribuição de carga. Se vocês têm dúvidas, sugestões, por favor, deixem nos comentários. Eu vou com certeza ler e vou ajudar no que eu puder. Também deixe seu gostei e compartilhe as informações com seus colegas e amigos de trabalho, de escola ou de universidade. Por fim, agradeço o seu tempo e por assistirem esse vídeo. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.